queridos! Hoje vamos falar do sétimo chakra, o chakra coronário. Ele está localizado aqui, no topo da nossa cabeça. E ele é responsável pela captação da energia cósmica. Então, toda a energia cósmica que nos permeia, a maior parte dela penetra aqui pelo nosso chakra coronário e é distribuído para os outros centros energéticos. Ele é representado pela cor violeta, no nosso lindo corpo energético arco-íris. E também está conectado a todos os elementos, a terra, a água, o fogo e o ar e o éter, assim como no sexto chakra, o chakra frontal. O nome em sânscrito deste chakra quer dizer Sahasrara, que significa lótus de 1000 pétalas. Todos os chakras, eles são representados por símbolos, e cada um deles é composto por um número de pétalas de lótus, indo do chakra básico com um número de pétalas de 4, chegando até o nosso chakra coronário, que tem as 1000 pétalas. Isso ocorre com exceção no nosso chakra frontal, que ele é representado apenas por 2 pétalas. Cada uma dessas pétalas é uma representação de um determinado sentimento, uma determinada emoção, tanto as nossas virtudes quanto sentimentos desarmônicos. Então, cada uma dessas pétalas seria um aprendizado. A flor de lótus, para os diferentes povos, né, como os hindus, os budistas, no Antigo Egito, ela é considerada uma flor sagrada. Uma flor sagrada significando pureza e elevação espiritual. Por quê? Porque essa planta ela tem um comportamento bem diferenciado. O lótus é uma planta aquática, que ela vive geralmente em lagos e lagoas com bastante lodo. E aí a parte das raízes dela germina no solo desses lagos. E esse solo é caracterizado por ter bastante lama e lodo. Ela germina e a parte vegetativa vai em busca da parte da superfície, né? Vai em busca da luz. E aí quando ela chega na superfície, né, quando ela está bem estabelecida, ela vai e emite um botão de flor que depois se abre numa belíssima flor de lótus. A flor de lótus, são várias espécies, né, que tem esse nome de lótus, e elas apresentam diversas cores, elas são maravilhosas. Eu até vou mostrar uma imagem aqui da lótus. Então a flor de lótus, né, ela é trazida, né, na questão dos chakras, pelas pétalas, por essas virtudes. Cada uma dessas pétalas, ela é chamada de vrits, alguma coisa assim, em sânscrito, né, são bem interessantes estudarem, né. Ao longo dessa nossa série, né, o seu arco-íris, eu falei de algumas características, né, de sentimentos, de emoções, né, que estão relacionadas a cada um dos chakras. Mas existem muitas outras, então é interessante fazer esse estudo, né, nessa busca desse autoconhecimento, né, de que sentimentos, de que emoções estamos emitindo e como podemos transformar essas emoções desarmônicas em emoções harmônicas. Então, a flor de lótus, ela traz todo esse significado sagrado, um parênteses, né, que na questão no chakra frontal são essas 2 pétalas. Uma representa o nosso aspecto racional, né, o nosso lado direito, né, da questão da inteligência racional, e o outro a inteligência emocional, o aspecto intuitivo. Então, por isso, né, aquela questão do olho, ele é representado pelas 2 pétalas. Então, no nosso chakra coronário, a gente tem as 1000 pétalas, as infinitas possibilidades, as conexões energéticas infinitas, né, rumo a todo o multiverso. Então, é belíssimo. E a questão bem interessante também da flor de lótus é que ela percebe o dia e a noite. Então, a flor ela só se abre durante o dia. De noite, a flor pega, se fecha e vai para dentro da água, né? Então, é muito lindo, né, que uma planta ela percebe a questão do dia e da noite. E isso também está muito associado à glândula que está relacionada ao nosso chakra coronário, que é a pineal ou a epífise neural. Essa glândula, ela produz alguns hormônios importantes, mas o mais importante é a chamada melatonina, né, que é conhecido como o hormônio do sono. A melatonina, na verdade, ela regula
essa questão do estágio, do nosso estágio, né, de estar acordado, de estar dormindo, né, da vigília. Então, através da produção da melatonina pelo corpo, essa melatonina, né, na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo percebe que é dia ou que é noite, né? Vejam que interessante. Então, ela regula todo o nosso ritmo biológico, né? É chamado também um hormônio que tem um comportamento circadiano, que ele varia, né, a concentração dele ao longo do dia. Isso também ocorre com o cortisol, que é aquele hormônio que eu já falei bastante, principalmente no chakra básico, né? Que é o que nos permite que a gente esteja no estágio de alerta. Então vejam que o cortisol é como se fosse o irmão Sol. Então ele está presente principalmente na parte do dia, né? Fazendo com que a gente tenha esse movimento de ação. Aí ao longo do dia os níveis de cortisol vão diminuindo e os níveis de melatonina vão subindo, até que de noite a gente tem o pico da melatonina que indica, não, agora está na hora de descansar, está na hora da inação, está na hora de ficar tranquilo. Então é muito importante entender o comportamento desses hormônios e associar isso, né, no nosso dia a dia. Um outro aspecto importante da pineal é que ela apresenta umas estruturas chamadas de cristais de apatita, são estruturas calcárias. E aí a gente abre um parênteses, né, pro estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele fez um médico, né, que fez o mestrado dele trabalhando com essa estrutura de identificação desses cristais de apatita na pineal. Ele, além de ser médico, ele é kardecista, e a gente sabe que na literatura espírita, né, o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, ele nos traz a questão de que a pineal estaria ligada ao desenvolvimento da mediunidade. Então, esses cristais de apatita, né, esse estudo do Dr. Sérgio, né, identificou essas estruturas, então ele enfatizou ainda tinham estudos anteriores ao trabalho dele, mas ele complementou esse trabalho e deu essa abordagem, né, mais holística, falando que esses cristais de apatita, pelo comportamento desse mineral, esse mineral, de certa forma, é como se ele captasse as energias da psicosfera. Então, ele consegue transformar essa energia eletromagnética, e aí na pineal essa energia é transformada em impulsos nervosos, né, que fazem com que o nosso corpo perceba a questão dos movimentos lunares, a questão de ser dia ou de noite. E aí ele traz, chama até a pineal como se fosse um roteador de Wi-Fi, né, que permite a gente se situar, né, no tempo e no espaço. É bem interessante esse estudo do Dr. Sérgio e de outras pessoas. Então, essa pineal, né, é uma glândula muito importante que está associado, né, ao nosso chakra coronário, que, enfim, né, é o nosso último chakra do nosso estudo. E ele em equilíbrio, né, lembrando a questão lá da escala do Dr. David Hawkins, a escala da consciência, né, os tons mais voltados já para o violeta estão associados a frequências dos sentimentos, que são o amor, a alegria, a paz, a iluminação. Então são as virtudes, são sentimentos harmônicos. Quando a gente transita nesses estágios, a gente tem o nosso chakra coronário funcionando de forma adequada e, consequentemente, os outros chakras também, né? Então o nosso chakra coronário, na verdade, ele determina o perfil de todo o nosso sistema energético. Mas quando ele está em desequilíbrio, ele está associado a alguns comportamentos, né? Como alienação, desconexão, né? Como a gente viu, a pineal ela é responsável por nos antenar, nos conectar no mundo, né? Nos ligar com as energias cósmicas, né? Saber onde a gente está no tempo e espaço. Se a gente tem um desequilíbrio nesse chakra, a gente se sente mais desconectado, né? Mais perdidão. Confusão, angústia, né? Dentre tantos sentimentos. E quando a gente tem essa situação de desequilíbrio, a gente pode visualizar como se fosse a gente tivesse com diversos véus, né? Tem até uma história bem legal que eu gosto bastante, que são os 7 véus de Ísis, né? Ísis é uma deusa egípcia, né? E as sacerdotisas de Ísis, elas faziam uma dança que era a remoção desses 7 véus.
como se cada um desses véus, eles representassem determinados sentimentos desarmônicos. E aí a gente pode pensar nesses 7 véus, sendo 7 véus de 7 cores, as 7 cores do arco-íris, né? As 7 cores dos chakras, né? Que despojando cada um desses véus, a gente poderia, enfim, conseguir ver a verdade como um todo. A gente não tem véu nenhum, né? Então, a gente tirando o véu vermelho, que seria associado ao medo, né? À confusão, o véu laranja, que é o véu dos desejos carnais, o véu amarelo, que é o véu da raiva, do ódio, o véu verde, que é o véu do egoísmo, o véu azul, azul claro, que é o véu das palavras que magoam, o véu azul escuro, que é o véu da ignorância, né? E o véu violeta, que é o véu dessa confusão, dessa alienação. A gente se despojando de todos esses véus, de todas essas harmonias, a gente estaria pronto, né? Então, cada um desses véus tirados faria parte dessa jornada, desse aprendizado, né? Rumo a uma sabedoria, né? Vejam que belíssima essa alusão, a dança, né? Dos véus, em homenagem à deusa Ísis. Então a gente pode fazer isso até como uma prática meditativa, imaginando a retirada desses véus. E aí eu trouxe para vocês as afirmações para esse chakra, que são: eu busco amor, alegria, paz na minha vida. A fé me permite trilhar o caminho com leveza e certeza. Estou conectado a todo o multiverso. Satisfeito em experienciar estes momentos de aprendizado. Sou feliz, sou feliz, sou feliz. E é isso que eu desejo para você, que seja feliz, que saiba se conhecer um pouco mais, que saiba se despojar desses véus da ignorância, que você possa enfim ver que você é um ser luminoso, maravilhoso, multicolorido, com todas as potencialidades, que você acredite nisso, veja quem você realmente é. Né? A gente pode ver um pouco como o nosso corpo energético é maravilhoso, mas como também o nosso corpo físico é. Então, valorize esse corpo físico, né? Ele é um receptáculo, né, desse nosso corpo energético. Reverencie esse corpo físico e agradeça cada dia, né, por ter este corpo que te permite ter essa experiência. Né? Valorize os seus sentimentos harmônicos, procure transmutar a desarmonia, né, que existe em você. Então, tudo que eu proponho, não só, né, nessa série Eu Sou o Arco-Íris, como em todos os vídeos que eu faço, é que você se conheça. Né? O autoconhecimento é fundamental em busca dessa jornada espiritual, né? Tão importante rumo a gente ser um ser melhor, rumo a uma nova terra. Né? Então, é tudo isso que eu desejo para vocês. Muito amor, muita paz, muita fraternidade e que todos nós possamos, né, enfrentar essa crise e sair dela melhor do que entramos. Né? Então, vamos ter fé, confiança e acreditando no divino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que a gente continue se vendo. Né? Eu, nos próximos dias, vou elaborar a meditação, conforme disse no primeiro vídeo, e vou disponibilizar para vocês assim que estiver prontinho, tá bom? Então, um grande beijo, muito amor!